Todos nós buscamos elementos exteriores que confiram brilho e valor à nossa vida. Todos nós buscamos elementos exteriores que confiram brilho e valor à nossa vida. É assim que a gente lida, por exemplo, com questão de vestimentas, achando que uma vestimenta poderá dar a nós um maior brilho ou um maior valor. É assim que nós lidamos com questões de casa, moradia. É assim que nós lidamos com questões de carro. É assim que nós lidamos com questões de viagens. O ser humano, em geral, ele ansia, ele angustia para ter aquilo que possa conferir a ele algum brilho e algum valor. E aí acaba perdendo a paz por causa disso. Para poder obter um brilho externo e um valor externo, perde a paz. Mas o local do nascimento de Jesus nos traz algumas importantes lições. Jesus, a gente costuma dizer que ele nasceu numa estrebaria, e estrebaria ganhou na nossa boca uma conotação leve. Mas estrebaria é estábulo. É o lugar onde cavalo, vaca, boi, ovelha fica. Estrebaria é estábulo. A gente diz que Jesus foi colocado numa manjedoura. E aí a palavra manjedoura, ela traz para nossa, por causa da nossa memória afetiva, ela traz um sabor gostoso, mas manjedoura é coxo. Era uma caixa onde as pessoas colocavam capim para os animais comerem. Não é? E Jesus, ele nasce dentro de um estábulo e ele é colocado dentro de um coxo. Deus não faz nada sem um propósito. Deus não faz as coisas no reino de Deus não acontecem por acaso. O César, o imperador, tinha determinado que houvesse um recenseamento, e José, que era da família de Davi, da tribo de Judá, vai até Belém, e aconteceu que Maria chegou ao tempo de dar à luz, e aconteceu que na hospedaria, no hotel da época, né, na pousada, não tinha lugar, aí aconteceu que eles foram para um estábulo e Jesus nasceu lá. No reino de Deus, nada é assim. Deus passa uma mensagem. Eu entendo que a mensagem que eu vou passar para vocês hoje toca de leve na intenção de Deus, muito de leve. Porque a mente de Deus é a mente de Deus, não dá para a gente aqui da terra conceber por completo aquilo que ele pensava. Mas certamente há algumas lições, que eu vou chamar de lições do estábulo, que eu quero passar para vocês hoje. E desafiar você a aplicar isso na sua vida. Porque se Deus ensina, é porque Ele quer que a gente siga. A primeira lição é sobre simplicidade. Veja, em 84, eu tive meu primeiro filho. Quer dizer, a Cristina teve, né? O nosso primeiro filho. E naturalmente, quando você vai ter o seu filho, você pensa no quarto, você pensa no berço, você pensa na cortina, você pensa no tapete, você pensa no enxoval, você pensa... Jonatas, com certeza com a Isa não foi assim, né? Ela não pensou em quarto, não pensou em nada disso. Imagina, né? Imagina. Eu lembro quando a Paula estava grávida do Arthur, pintando o quarto, arrumando as coisas, fazendo... Que mãe que não é assim, que pai que não é assim, né? Preparando com esmero a recepção dos filhos, principalmente o primeiro, o segundo e o terceiro. Meu pai que teve 12, né? Eu sou o 11º, eu acho que no 11º, mamãe já nem preparava nada, dizia, pega do outro e coloca.
né? Pega do outro e coloca. Mas a verdade é que nós não somos simples. Não somos. Quando a gente fala em simplicidade, na nossa mente, a gente acha que o contrário de simplicidade é sofisticação. Não, a gente não pode ser sofisticado, a gente tem que ser simples. Não. Simplicidade, o simples aqui, ele é de uma categoria da matemática que é o contrário de plural. Por quê? Porque nós somos plurais. Nós queremos agradar a criança que vai chegar, mas nós queremos nos agradar, nós queremos agradar o cônjuge, nós queremos agradar as pessoas que virão visitar o nosso filho, nós somos plurais. Nós temos afetos divididos. O nosso tiro é como tiro de cartucheira, que vai bolinha para tudo quanto é lado. Nós não somos simples. Nós somos plurais. Deus traz o seu filho ao mundo num estábulo e fica deitado num coxo, porque não havia lugar para ele na estrebaria. Deus permite que ele fique num lugar que estava tudo preparado para um animal, mas não preparado para um ser humano. Talvez um ambiente preparado para o parto de uma vaca, para o parto de uma ovelha, mas certamente não para o parto de uma mulher. Mas Deus tinha não um tiro de cartucheira para dar, um tiro de rifle. Uma bala só, no lugar certeiro, aquilo que ele queria fazer. Por isso, não havia da parte de Deus uma preocupação com uma pluralidade de intenções. Ele tinha uma intenção só. Vocês hão de convir comigo de que se quando nós formos ter um filho, nós demos um tiro de cartucheira, eu só quero receber o filho, ponto. Não quero glamourizar, não quero representar, eu quero simplesmente receber o filho. E eu quero dar ao filho aquilo que ele precisa. Agora, se o nascimento de Jesus no estábulo e num coxo fala de simplicidade, ao contrário, o nosso espírito de Natal, ele é sofisticado. Nós pensamos em algumas sofisticações que não são do nosso dia a dia. Nós pensamos numa decoração diferente, nós pensamos numa roupa diferente, nós pensamos numa comida diferente, nós pensamos em algo um pouco mais elaborado, um pouco mais sofisticado. Além disso, no nosso espírito de Natal, nós temos compromisso com muitas coisas e com muitas pessoas. Portanto, nós não somos simples, nós somos plurais. E é essa pluralidade que aumenta em nós a agonia, que aumenta em nós a preocupação, que aumenta em nós os gastos, que aumenta em nós um monte de coisa que a gente não deveria fazer. Pense, como que a sua vida seria muito mais em paz se você fosse uma pessoa simples e não uma pessoa plural. O apóstolo Paulo, ele dá uma dica sobre isso, quando ele fala assim: eu já aprendi a contentar-me com a situação em que me encontro. Sei ter abundância, sei também padecer necessidade, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas ele diz um pouco antes, agora não lembro se é no mesmo texto ou no outro texto de Timóteo, que ele fala que nós viemos não trouxemos nada e não vamos levar nada. Por isso nós poderíamos ter uma vida muito mais simples. A questão da simplicidade, ela também pega nos nossos afetos. Veja, se você se afeta por muitas coisas, você vive afetado. Se você só é afetado pelo reino de Deus, pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus, há um único
há uma única fonte de afetação. Há uma única fonte, que é a pessoa de Deus. Pense na vontade. Você tem muitas vontades, múltiplas vontades. As pessoas que te cercam e que fazem parte do teu meio, seja o teu meio familiar, seja o teu meio profissional, seja o teu meio eclesiástico, elas têm também muitas vontades, e essas vontades se chocam. Elas se chocam. Mas se todos nós tivéssemos e tivermos uma única vontade, e o crente, ele tem que ser a pessoa de uma só vontade. E a vontade seja feita a vontade de Deus. Você tem vontade disso ou daquilo? Eu tenho vontade que seja feita a vontade de Deus. Então, o discípulo de Jesus, e aquela pessoa que aprende de Jesus, ela é uma pessoa simples, porque ela é uma pessoa que ela tem uma única vontade. Ela não se perde na multiplicidade de desejos, de projetos, de planos. Ela até pensa, ela até planeja, mas ela diz: seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. E aí, quando você lembra que os propósitos de Deus, a vontade de Deus, ela é irrevogável. Quando Deus decide que será, será. Mesmo que a gente seja incrédulo, será. Acontecerá. A gente descansa nessa presença do Senhor. Então, a primeira lição que o estábulo traz é a lição da simplicidade. A segunda lição é a lição da suficiência. O que Deus preparou para o nascimento de Cristo era suficiente. Era suficiente. Ele precisava de um lugar para ser colocado, tinha. Ele precisava de um telhado que o protegesse da noite, do sereno da noite, tinha. Ele precisava de tecido, de pano que o enrolasse, tinha. Ele tinha aquilo que é suficiente. Qualquer coisa a mais, fosse um berço, um tapete, uma cortina, um enxoval, etc., não era essencial. E já perceberam como que a gente se angustia pelo não essencial? Porque a gente tem o essencial. Você levanta de manhã, você tem o que comer. Talvez não era aquilo que você pensou, você tem o que vestir. Talvez não era a roupa que você sonhou, você tem onde morar. Talvez não era a casa que você pensou, mas você tem. Então, qualquer coisa além do essencial não deveria nunca causar em nós angústia. E deveríamos aprender com Deus. Porque Deus, como Senhor do universo, Ele poderia ter preparado para Jesus um berço na lua. Na ilha mais paradisíaca possível. Ele poderia ter colocado Jesus dentro de um castelo com ouro, mas ele traz o essencial. Paulo fala disso na carta a Timóteo, quando ele fala assim, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Se você tem insatisfação tendo o essencial, você está insatisfeito por aquilo que não deveria afetar você. O essencial é feito pelo necessário. E nós trabalhamos não com o necessário, nós trabalhamos com os nossos desejos. Os nossos desejos. Veja, satisfazer-se no básico é alimentar o contentamento. Eu não estou falando de alegria, eu não estou falando de felicidade, eu estou falando de contentamento. Contentamento é uma arte, é algo aprendido. Paulo diz: eu aprendi a contentar-me com a situação em que me encontro.
Alegria faz parte do universo das emoções. Felicidade faz parte do universo da mente, do pensamento, mas contentamento faz parte do universo das escolhas, da vontade. Então, quando você se satisfaz com o básico, você alimenta o contentamento. Você se torna uma pessoa contente diante da suficiência. Então, uma lição do estábulo é a suficiência. Uma terceira lição do estábulo, e eu vou dar o nome de refulgência. Refulgência, porque fulgor é brilho, certo? E a refulgência é um brilho. Aquele lugar simples é cenário de celebrações ao longo dos séculos. Pense comigo, neste dezembro, nesta semana, quantos presépios estão sendo desenhados? Quantos presépios estão sendo encenados? Pense na multiplicidade de igrejas cristãs na face da terra. Toda a cristandade durante esse período de Natal, pensando no presépio, pensando naquela estrelinha em cima, pensando nos pastores, pensando nos magos, pensando nisso tudo. Nenhum castelo, nascimento de nenhum rei que nasceu em berço de ouro é encenado anualmente e disseminado na face da terra essa verdade. Quantas vezes os fatos dessa história são contados e recontados, contados e recontados. O meu bisavô, pai adotivo da escrava Emília Geralda, contou para minha avó. A minha avó contou para o meu pai contou para mim, eu contei para Paula, Paula conta para o Arthur e Bela, de geração em geração. Esses fatos vêm sendo contados. O brilho deste lugar, do estábulo, foi dado pela presença de Deus ali. Foi a presença de Deus naquele lugar que tornou aquele lugar tão especial que ao longo dos milênios e em todos os lugares da terra, essa verdade vai sendo contada. Ali naquele lugar estava acontecendo o propósito de Deus. O propósito de Deus proclamado desde Gênesis 3,15, quando ele disse que nasceria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Desde Gênesis 3,15, o propósito de Deus que veio passando até chegar em Abraão, quando Deus diz: em ti serão benditas, abençoadas todas as nações da terra, e estamos nós aqui brasileiros em torno deste nome, que chega a nós através de um descendente da mulher de Jesus, que esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. O propósito de Deus estava acontecendo ali. A presença de Deus estava ali. Certo? Tanto é que o anjo fala para Maria que o ente que há de nascer dela será chamado Filho de Deus. Porque o óvulo de Maria foi fecundado pelo Espírito Santo, não foi fecundado por um espermatozoide terreno. Veja, na história de Israel, há um fato que se relaciona com isso. Quando Salomão construiu o primeiro templo, Salomão construiu um templo glorioso. Pessoas vinham de nações a Jerusalém e ficavam abismados com a beleza, com a grandiosidade, com a riqueza do templo construído por Salomão. Mas por causa da desobediência do povo, os babilônios levaram o povo em cativeiro e destruíram o templo. 70 anos depois, Deus permite que o povo volte à terra e, liderados por Zorobabel, por Esdras, por Neemias, eles reconstroem
mais Zorobabel, Neemias foi mais a muralha. Zorobabel e Esdras, eles reconstroem o templo. Só que as pessoas que conheceram o primeiro templo, diz o texto em Esdras, as pessoas que conheceram o primeiro templo, olhavam para o alicerce do segundo templo e choravam. Choravam devido à pequenez, à quase insignificância do segundo templo comparado com o primeiro templo. Mas a mensagem de Deus, através de Ageu, é que neste templo, que vocês estão chorando a pequenez, neste templo, a minha glória vai se manifestar. Porque ainda que tenha sido um templo posteriormente reformado por Herodes, mas foi esse segundo templo onde Jesus pisou, onde Jesus andou. Deus estava dizendo para eles, o que dá valor a alguma coisa é a minha presença. Não é a riqueza, não é a grandeza, é a minha presença. Isso Deus ensinou para o povo lá na reconstrução do templo, na volta do cativeiro, e Deus ensina para nós através desse mesmo gesto. Desse mesmo gesto. A luminosidade, o brilho dessa criança é que tornava aquele lugar um lugar especial e um lugar diferente. É assim na sua vida. Nunca pense que nada terreno, que nada material vai conferir à sua vida brilho e valor. A presença de Deus confere brilho e valor à tua vida. A presença de Deus confere um brilho e valor que não pode ser nem corroído pela traça, nem roubado pelo ladrão, nem estragado pelo tempo. Por isso, aplique na tua vida a lição tirada de um outro profeta, Miqueias, que ele fala assim, mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Na profecia de Miqueias, não aparece primariamente a pequenez da hospedaria, do estábulo, nada disso. Vai um pouquinho mais a pequenez da cidade, Belém. Belém não era metrópole, Belém não era Jerusalém. Belém não era nenhum grande centro. Belém não era Samaria. Haviam cidades muito maiores. Belém era uma cidade pequena. Belém não só era uma cidade pequena, mas Belém fazia parte de um clã pequeno, Judá. Haviam clãs muito mais numerosos, muito mais poderosos. E aí a profecia é de Belém Efrata, que virá. Embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante em Israel. Então, 3 lições. A primeira lição é a simplicidade. Adote para a sua vida esta filosofia de vida. Eu quero ter um único propósito, uma única direção. Eu quero ser simples. Eu quero que a minha vida seja direcionada para a realização da vontade de Deus. E sabe o que é legal? É que quando é a vontade de Deus, nada impede. O tempo não impede, inimigos não impedem, Satanás não impede. Aquilo que é o desígnio de Deus se realiza. Guarde com você a lição da suficiência. Nós vivemos numa sociedade de consumo, então a sensação de insuficiência, a sensação de que falta alguma coisa é muito aguda, é constante. Eu preciso. Guarde a lição da suficiência. Deus nunca permitirá que na sua vida falte o suficiente. E guarde a lição da refulgência. É o brilho de Deus que dá valor a uma vida. Amém? Pensem sobre isso, apliquem isso na sua vida, para que a sua vida seja não uma festa de Natal maravilhosa, mas seja um constante Natal, né? Onde Cristo se apresente. Vamos louvar?